Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui em pé porque nós vamos fazer um pequeno tour aqui do meu espaço e o assunto de hoje é se vale a pena trabalhar em casa ou não. Vantagens de ter o estúdio em casa e desvantagens, vantagens de ter um estúdio fora de casa e desvantagens, já passei por tudo isso, então hoje eu vim dar a minha opinião aqui pra vocês. Vamos lá? Vou começar com um pequeno tour, então aqui a gente tá entrando aqui na minha casa, né? Essa é a porta principal. E aqui eu fiz uma porta, né? Um drywall, né? Aonde eu coloquei essa porta no drywall e ali é a entrada da minha casa. Então, basicamente, as pessoas precisam entrar pela porta de entrada. Ali atrás tem um banheiro. E daí, aqui, entrando pela porta, ó, ali é minha casa e pra cá é o meu estúdio. Então, eu peguei uma sala do meu estúdio para que eu pudesse montar aqui um espacinho. Essa sala tem em torno de 12 metros quadrados, é bem pequena, mas é o suficiente e ainda fiz até um escritório aqui. Então, vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho uma cadeira de espera, porque como eu atendo sozinha, eu não preciso de nada maior. Poderia ser um sofazinho pequeno que coubesse aqui, ó, porque às vezes a cliente vem com um filho, alguma coisa assim, né, algum acompanhante. Aqui eu pus essa parede com alguns dos principais certificados. Aqui um cantinho do café, água, que é importante a gente ter algum espacinho para pôr isso para cliente se servir. E aqui é minha mesa de atendimento, né? Quantidade de armário que eu tenho aqui é o suficiente para mim. Então aqui dentro do armário ficam as coisas que eu mais uso no dia a dia. Aqui ficam as minhas fichas de anamnese, né? Aqui alguns produtos, meus alicates que já estão estéreis, o que eu vou pôr para esterilizar. E aqui daí eu tenho a minha parede de esmalte e uma cômoda. Isso aqui é uma cômoda daquelas de roupa mesmo e eu adaptei aqui para esse espaço. E aqui eu fiz um pequeno escritório porque eu preciso fazer coisas no meu computador, faço bastante conteúdo para vocês, né? E daí é importante que eu tenha esse conteúdo ali no computador e tenha um espacinho para mexer com isso. Agora vamos conversar. E eu estou com a impressão de que esse vídeo vai ficar um pouco barulhento no fundo, porque tá tendo obra aqui na rua, então, sorry, vai ter barulho, desculpa aí, mas melhor vídeo com barulho do que não ter vídeo aqui pra vocês, não é mesmo? Então vamos continuar. Bom, então eu vim falar pra vocês, mostrar o espaço, pra vocês verem como é que dá pra adaptar uma sala, né? Esse aqui era pra ser uma sala de estar, aqui caberia um sofá, uma televisão, né? Depois, pra lá, no meu sobrado, tem uma outra sala, que seria que é onde tá a sala com a mesa, né? O lugar onde tem a mesa, porque na minha cozinha não cabe uma mesa. Então eu tive que abrir mão desse espaço de sofá e televisão, porque aqui embaixo daí não tem o lugar para colocar. Bom, feito isso, sobraram alguns espaços lá em cima, eu consegui montar a minha sala no andar de cima. Então, a princípio, pra mim, deu certo, né? Eu só tenho uma filha, então é o meu quarto, o quarto da minha filha e a sala hoje é lá em cima. Então, pra mim, deu certo assim. Se você consegue um lugar onde você consegue se adaptar, é interessante. Aqui o que acontece? A porta de entrada da minha casa é a porta de entrada do estúdio e da casa mesmo, né? Então a pessoa tem que passar por aqui. Quando eu estou gravando, fazendo live, às vezes faz uns barulhos assim, e paciência é o que tem. Às vezes eu tô atendendo uma cliente, a gente tá conversando, né? Sabe como é que são essas conversas de salão? E às vezes meu marido chega e tem que passar por aqui, então, assim, às vezes a gente fica meio um silêncio, assim, até ele entrar e tudo, mas não é nada demais, nada impossível, né? Então eu não vejo isso como uma desvantagem. Mas se pudesse ter um acesso totalmente separado, eu faria? Faria. Se eu estivesse construindo alguma coisa, faria? Faria, de repente faria, tá? Mas como eu adaptei, isso é uma das coisinhas, assim, que eu tive que me adaptar. Outra questão é que se você trabalhar em casa, você tem que ter bastante disciplina com as suas clientes, principalmente assim, deixar essa comunicação aberta de que você mora no espaço, mas você não está disponível 24 horas para trabalhar. Isso é bem importante, porque a partir do momento que elas sabem, que entendem que ali é a sua casa, elas sabem que você pode estar em casa, elas vão começar a te mandar mensagem fora do horário de atendimento. Então, quando não é o meu horário de atendimento, eu não estou disponível, eu não estou respondendo mensagem geralmente, ou se eu respondo por
consideração, às vezes, a pessoa, eu só respondo assim que o horário de atendimento é de, sei lá, segunda a sexta, no meu caso, de tal a tal horário, né? Então, eu já impus isso desde o início, porque teve, sim, algumas clientes que queriam que eu atendesse no domingo, no feriado, sabe aquela coisa? Ai, só quebrei uma unha, você não arruma pra mim? E às vezes você não tá disposta, às vezes você simplesmente tá de pijama em casa, tá curtindo, né, família e tudo mais, e não tá, assim, disponível pra isso. Então, pra mim, isso foi uma coisa bem importante que eu tive que fazer. Uma vantagem da gente trabalhar em casa, atender em casa, é que se você tem filho pequeno ou pretende ter, é legal, né? Você poder, de repente, ter alguém para te ajudar em casa. Por exemplo, no começo a minha mãe me ajudava muito. Bom, ela ainda me ajuda hoje em dia, mas ela não mora mais comigo. Então, assim, o fato da gente estar em casa e do nosso filho estar em casa e da gente poder estar de ouvido e saber que tá tudo bem, você vai pegar uma babá, ou você vai ter um parente que vai cuidar, né? Alguém que vai cuidar pra você. É legal, é bem gostoso, né? E também, assim, na questão de almoço, tudo você consegue se organizar, às vezes, para parar o teu atendimento num horário que você possa fazer almoço para tua família, alguma coisa assim, se for o caso, né? Pra mim, eu confesso que eu não amo tanto cozinhar, é um meio penoso isso, porque eu tenho que, né, parar para fazer almoço, depois limpar a cozinha, essas coisas todas, mas eu estou em casa e não estou gastando a mais com isso. Então tem essa vantagem e essa desvantagem. Aí vai do que você pensa sobre isso, se você gosta de fazer ou não, né? Mas assim, pelo menos você não tá comendo fora de casa, você não tem um transporte, né, até o teu espaço. Então, no meu caso, né, ou teria que pegar um ônibus, porque a gente só tem um carro, meu marido tem que trabalhar também, então geralmente ele fica mais com o carro. Então a gente teria que ou pegar um ônibus, ou de vez em quando um Uber, ou ficar dependendo de alguém ir buscar e trazer, né, ir buscar e levar. O meu marido, por exemplo, teria que me levar de manhã e me buscar à noite, né? Tem toda a questão também da logística com o filho, quando o filho tá na escola, tudo. Então, eu confesso que trabalhar em casa ajuda muito nesse sentido, tá? E é mais barato nesse sentido também, porque a gente acaba que se você já tem que pagar um aluguel, eu aqui já calculei o quanto que eu gastaria com um espaço se eu fosse alugar, e juntando o aluguel da casa e o aluguel do meu espaço, aqui ficou bem mais barato. Então, com certeza, nesse sentido financeiro, eu consegui deixar bem mais barato, unindo aqui no sentido de transporte, alimentação, aluguel, a internet que eu pago é uma só, porque é uma para casa e para o espaço. Então, tudo isso eu considero uma grande vantagem. Fora que, se uma cliente desmarcou, não apareceu, ou se você tem algum dia livre, você já está em casa e você, de repente, né, pode fazer as coisas que você tem que fazer como dona de casa, né, caso você não tenha um auxílio com isso, aí você tá mais livre para isso. Agora, as vantagens de ter um estúdio fora, né? Eu particularmente sinto muita falta de sair de casa. Então, quando eu tô com a minha agenda cheia a semana inteira, eu brinco assim, eu não ponho a fuça pra fora de casa. Eu geralmente não tiro o meu rosto, a minha fuça, eu não saio daqui, né? Não tiro o pé pra fora do portão, isso que eu queria falar. Não tiro o pé pra fora do portão a semana inteirinha, e ficar trancada assim pra mim é bom, mas às vezes cansa. Então eu sou uma pessoa bem caseira, eu gosto da minha casa, eu gosto de estar aqui, mas confesso que daí eu tenho muita necessidade no fim de semana de sair, porque eu passei a semana inteira sem sair, sem, né, não vou nem dizer ver gente, porque eu vejo minhas clientes aqui o tempo todo, mas sem sair, né, sem passear, sem ver coisas diferentes. Então, nesse sentido me faz falta. Até pelo fato assim também de que quando você trabalha fora, você tem a oportunidade de levantar de manhã no horário certo, se arrumar, sair. Então você meio que já muda aquela chavinha na cabeça de que aquele é o horário para trabalhar, né? E de repente você rende mais no trabalho, né? Para fazer, sei lá, você vai estar lá com as tuas coisas, você tem aquele tempo para treinar, né, para fazer alguma coisa. Agora também tem a parte chata de que se a cliente desmarca, se de repente você tem uma janela ali do horário e não tem nada para fazer no teu espaço, você tem que ficar esperando, porque não vale a pena muitas vezes vir para casa para daí voltar lá para atender, né, dependendo de onde que é o teu espaço.
Então essa é uma desvantagem, mas eu acho que é muito gostoso você poder sair. Eu acho que liga essa chavinha do trabalho mesmo. Em casa tem dias que a gente tá de preguiça e é mais difícil daí nesse sentido da gente, né, tá disposta mesmo para trabalhar. Então acho que faz essa rotina diferenciada de casa e de espaço de trabalho, faz bem, depende muito da tua personalidade. Para mim faria bem, né? Mas eu vejo muitas vantagens em estar em casa, pela idade da minha filha, que ela tem 4 anos, vai fazer 5, já agora daqui a uns meses. Então, assim, ainda vejo que é uma vantagem de eu estar com ela, de eu poder ter esse tempo para dar uma atenção, né? E tudo mais, então para mim foi bom. Outra coisa que eu gosto de ter gostaria de ter um local separado realmente, às vezes, por ter mais espaço, tá? Aqui, no meu caso, depende da onde você vai ter esse espaço, né? Depende do que você arrumar. Mas no meu caso, como tem uma casa toda ali pra pôr lá pra dentro, então eu não tinha espaço, não tenho um bom espaço aqui pra aumentar se eu quisesse. Então, digamos que, eu queria pôr mais uma mesa pra alguém atender, pra quando eu não tô disponível, ter outra pessoa pra atender. Ficaria muito apertado aqui para colocar mais pessoas para circular aqui dentro. Então, eu fico limitada a mim mesma, ao que eu consigo atender de serviço. E se eu quisesse pôr, por exemplo, alguém para fazer mão e pé, aqui eu já não conseguiria, porque realmente ficaria muito apertado. Então, quando você tem um espaço que você possa alocar, você já vai se organizar, se planejar, para que você ponha a quantidade de profissionais que você quer nesse espaço, né? Então aqui eu me obrigo a ser sozinha, mas claro, isso depende realmente do lugar que você for alugar. E para mim o que faz falta aqui é uma sala fechada para esterilização. Então eu fiz um armário lá atrás, lá na lavanderia, e eu utilizo o meu tanque para fazer a lavagem dos alicates, porque como vocês sabem, tem que ser separado da pia, né? Não pode ser na pia que as clientes usam ali do banheiro, não pode ser na pia lá da cozinha também, onde passa alimento, tudo, porque são objetos, coisas contaminantes. Então eu lavo isso lá no tanque, onde no máximo eu vou lavar um calçado, alguma outra coisa que também possa ser mais contaminada. Eu não uso tanque pra roupa, tá? Eu não sou dessas que esfrega a roupa na mão, nunca fui. Então eu uso esse tanque só pra isso. E eu fiz um armário lá para pôr minha autoclave e para que a gente pudesse, então, ter essa dinâmica. Então, não fica aqui nessa sala a minha autoclave, né? Ela fica lá fora, separada. E se eu tivesse um espaço, eu poderia adequar melhor, porque o ideal é que a gente tenha uma sala de esterilização, um local adequado com uma pia só para isso, né? Eu consegui me adaptar aqui da forma que eu posso, porque melhor esterilizar assim do que não fazer, né? Não fazer não é opção. Porém, se você está alugando um lugar, geralmente você tem essa opção de já achar um lugar que tem uma sala, assim, e tudo. Agora, custos. Trabalhar em casa realmente diminui bastante os teus custos. Então, se você está pensando em um dia montar um salão e ter mais pessoas para trabalhar com você, você pode, de repente, montar a tua sala em casa por um tempo, né? Para você juntar dinheiro, para você poder investir numa coisa maior. E ter um espaço reduzido é mais fácil de decorar também. Você vê alguns móveis ali e uma tinta na parede, é isso, porque não tem muito onde pôr coisa. Então a gente até que consegue arrumar isso e deixar a sala mais decorada mais facilmente. Um salão maior para decorar já é muito mais caro, para você poder fazer de uma forma assim, às vezes a gente quer uma cara diferente, né? Alguma coisa assim, para não ficar tão simples, às vezes você sonha com uma coisa mais glamurosa, é muito mais caro de você fazer. E no espaço reduzido, é mais rapidinho, mais fácil da gente conseguir conquistar, porque realmente a gente não tem muito o que conseguir colocar, né? Então, ajuda também. Então, nesse sentido, trabalhar em casa na parte de custos vence, né? Porque a gente divide aluguel com o aluguel da casa, então isso é bom. A gente tem uma água, uma luz, uma internet para pagar, então divido com o estúdio, né? Isso é bom. A gente tem, o que mais? A gente não tem transporte, não tem alimentação fora, você pode fazer isso tudo dentro de casa, e isso é bom, né? Mas eu confesso que eu estou planejando em algum momento sair daqui, eu não vou ficar aqui para sempre, eu pretendo alugar alguma coisa fora de casa, porque realmente eu sinto essa necessidade tanto de ter mais pessoas trabalhando comigo,
quanto de sair um pouco mais de casa. Então é uma ideia que eu tenho, mas por enquanto estou aqui bem acomodada e as coisas estão indo bem, então a gente vai ficando. Ainda mais nesse período de pandemia que a gente não sabe o dia de amanhã, então a gente vai levando as coisas com calma, com cuidado. Mas assim, teria um espaço? Teria um espaço, né? Por que não? Pra gente crescer, às vezes a gente precisa sair da zona de conforto, né? Então, se você pensa em ter um espaço, se você pensa que você quer crescer na profissão, ter mais pessoas trabalhando com você para gerar mais lucratividade, essa zona de conforto, assim, às vezes não é pra você, né? Então, é isso, gente. Espero que tenham gostado das vantagens e desvantagens de estar em casa e de estar num espaço fora. E se você já passou por alguma dessas coisas aqui que eu falei, de estar só em casa e cansada, ou de querer ver gente, coisa assim, coloca aqui nos comentários pra mim. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e até o próximo vídeo. Beijos!